Se alguém te perguntasse hoje o que é ser feliz, o que é a felicidade para você, talvez você respondesse que é o dinheiro, talvez você respondesse que é ter mais tempo com a família, é, ser dono do próprio negócio. Isso são coisas que a maior parte das pessoas tem como um sonho, né, como objetivo. Mas quero apresentar alguns exemplos aqui que talvez esses sejam os seus sonhos agora. Mais para frente não seja, porque os nossos objetivos e as nossas vontades, as nossas necessidades ao longo do tempo, ao longo de quando a gente vai ficando mais velho, elas vão mudando, né? Por exemplo, quando a gente era criança, quando a gente tinha ali por volta de 8 anos, mais ou menos, a nossa vontade era ter aquela bicicleta, a gente sonhava que estava descendo, correndo a ladeira lá e tal. Em algum momento a gente ganha essa bicicleta e já deixa de ser o nosso sonho, né? Lá pelos 13, 15 anos a gente já tem um outro sonho, que é, sei lá, um computador, um celular, a gente sonha com aquilo lá e tal. 18 anos é o carro, né? Aos 22 anos é um emprego melhor, porque a gente já tem algumas contas, inclusive a do carro, quem sabe, porque a gente dos 18 ao 22 ainda vai estar pagando. Então, aos 26 anos, a gente já tem um sonho de... Já conseguimos achar o que a gente gosta de fazer, a gente tem um sonho de ser gerente daquela área, de ser um cargo superior, né? E dos 30 aos 35, a gente está numa fase que eu acredito que seja a fase mais bacana, assim. A gente já tem experiência, já sabe para onde que está indo, a gente já errou bastante. E o nosso sonho é a casa própria, ter 1 milhão na conta. Só que quando você percebe que nesse exato momento, nessa idade é onde você para refletir na vida, né? E quando você percebe que a gente está sempre correndo atrás da felicidade, a gente está sempre correndo atrás de um sonho. E quando a gente alcança aquele sonho, quando a gente alcança aquele objetivo, a gente percebe que durante um mês, dependendo do tamanho da conquista, durante uma semana, durante um mês, durante 3 meses, a gente se sente feliz, a gente se sente realizado porque a gente conseguiu, a gente bateu, alcançou aquele objetivo. Só que rapidamente ele já é tomado por uma nova vontade, de uma nova meta, e essa meta é sempre superior àquela que a gente já bateu, obviamente. E isso é ser humano, a gente é assim, e eu não tenho nada contra, eu acho até bacana isso. Isso é o comunismo, né? É o comunismo, perdão. Vou cortar essa parte. Isso é o consumismo. Enquanto a nossa felicidade estiver atrelada a gente adquirir bens materiais, seja ela um carro, seja uma casa, seja uma quantia em dinheiro, a gente, como eu falei antes, sempre num prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou seja, a partir do momento que a gente se acostumar com aquilo, a gente vai querer mais, e mais, e mais, e mais. Se os nossos objetivos não forem bem claros, a gente vai chegar numa certa idade e vai perceber que a gente passou a vida inteira correndo atrás de bens. Todo mundo tem que ter ambição, mas a gente tem que ter duas coisas: foco e objetivo. Foco em um objetivo, que esse objetivo macro vai te trazer várias outras coisas. Ou seja, vamos supor, eu vou me dar aqui como exemplo, tá? O meu objetivo principal é ter o máximo de tempo com a minha família, poder passar aquele tempo com o meu filho, sabe? Sentado no sofá, passando para ele as experiências, as coisas que eu consegui aprender na vida, que eu já sei que foram boas eu ter aprendido, passar para ele coisas que eu já aprendi também que foram ruins, ter aquela conversa de pai para filho, de amigo, poder levar, sair só eu e ele, ou às vezes sair a mulher, e ter tempo para fazer isso quando eu quiser, quando eu estiver inspirado, não é quando eu simplesmente tiver uma folga do trabalho. Eu quero passar tudo que eu aprendi durante a minha vida para meus filhos, para que eles possam, com o conhecimento que eu passar para eles, já partirem de um ponto mais adiantado do que onde eu comecei. Então, qual é o meu objetivo? Como que eu pretendo atingir o meu objetivo, que é de ter mais tempo com a minha família, mais tempo com meus filhos? E como que eu pretendo fazer para chegar nesse meu objetivo? Como que eu pretendo
qual que é o plano para que eu chegue a ter mais tempo com a minha família? É sendo empresário. Essa foi a única maneira que eu vi de poder ter mais tempo com meus filhos, de ter mais controle sobre o meu tempo, né? Porque a partir do momento em que eu tenho que estar em um local todos os dias, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, enfim, das 8 da manhã até meio-dia, das 13 às 18, é outra pessoa que manda no meu tempo, não sou eu, né? Então, a maneira que eu encontrei é sendo empresário. E para isso, a gente precisa mudar o nosso leme, o nosso foco, a gente precisa começar a fazer pequenos ajustes na nossa rotina, por mais que a gente trabalhe um pouco mais agora, mas que esses ajustes, esses pequenos atos todos os dias vão nos levar a ter a chance de ser empresário, de poder mandar no nosso tempo. Só uma analogia aqui, o que a gente tem que entender é que trabalhar na empresa dos outros é a mesma coisa que você fazer melhoria em casa alugada, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou há 2 anos em uma casa alugada. Durante todos esses 2 anos eu venho melhorando, colocando, não gostava daquele piso lá, aquele piso, vamos dar um exemplo de valores aqui para poder fazer ideia, né? Aquele piso que estava no banheiro lá, ele era um piso de R$10. Eu tô morando aqui, eu gostaria de morar num lugar que tem um piso de R$50. Eu coloco lá uma cerâmica, sei lá, enfim, eu não sei o que se coloca na parede, mas eu coloco na parede do banheiro lá um piso de R$50. Quando eu for embora, as melhorias vão ficar lá, pro dono, né? Ou seja, se você trabalha numa empresa de CLT, você vai levar todo o seu conhecimento para dentro dessa empresa e esse conhecimento vai ficar enraizado lá, vai se tornar parte dessa empresa. Quando você sair, você não tem nada e a empresa tem o seu conhecimento, né? Ou seja, é a mesma coisa que você gastar o seu dinheiro numa casa que não é sua, né? Não vai ficar para ti. Agora, a partir do momento que você for dono da sua própria empresa, que você fizer, que botar o seu conhecimento em prática, que começar a dar certo, você só vai dali para melhor, né? A única coisa que pode acontecer, claro, se você for um bom empresário, se você fizer tudo certinho, não tocar o pau no dinheiro, a única coisa que pode acontecer é você se incomodar com um cliente ou outro. Mas clientes vão e vêm, né? Então vão estar sempre trocando. Se você continuar focado naquilo ali, você só cresce, né? Então você tem que ter um objetivo. O meu objetivo é ser empresário, ter o meu negócio funcionando a ponto de que me dê liberdade para que eu passe mais tempo com a minha família. E se o seu objetivo principal também é ser empresário, se inscreve aí e a gente vai ajustando os lemes juntos, né? Eu vou ajustando os meus daqui, você vai ajustando os seus daí e a gente vai trocando essa experiência, né? Você vai me contando aí nos comentários, deixa aí se você tem alguma sugestão, se você tem alguma ideia, me conta aí qual que é o teu sonho. Fechou? Um abraço, até o próximo.